Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Quem vos fala é o velho bruxo Amon-Ra. Hoje eu vou contar para vocês mais uma história um tanto quanto peculiar. Mas não antes de você se inscrever neste canal, ativar o sino, curtir a história e comentar. É importante que vocês façam isso para que eu possa continuar trazendo relatos e histórias para vocês. E vamos ao relato de hoje. O vilarejo de Atarranco de início já era de arrepiar. Estradinha de terra com um arbusto de ambos os lados. Já passava das 18 horas, o meu medo era de que a noite caísse e eu ainda estivesse naquela estrada sombria. O frio era tanto que sentia dores nas costas a cada passo. Sons de corujas já começavam a entoar pelos lados da floresta. A cada mexida nos arbustos por consequência do vento, me arrepiava por inteiro. Mesmo me considerando um homem corajoso, sabia que ali, naquele lugar, minha coragem dava sinais de traição. Só após andar muito mais que os mentirosos 1 quilômetro ditos, avistei de longe o tal casarão cor de azul pálido do tempo. A rua barrenta estava completamente vazia. O cenário era de filme de terror. Já estava escuro quando cheguei em frente ao portão de madeira da tal pousada. O teste cardíaco começou logo na entrada, sem ver uma alma sequer ou uma janela aberta de alguma casinha. Nada, apenas a densa neblina e os olhares impactantes das corujas. O teste mesmo foi ver na entrada da porta principal, depois do portão de madeira, 2 carrancas que pareciam olhar diretamente nos meus olhos. Passado o susto, tomei coragem e passei por elas. Senti um calafrio recobrir toda a espinha. Mas enfim consegui chegar no saguão da pousada. Pela primeira vez tive a impressão de não estar num filme de terror. Avistei um senhor simpático, com barbas brancas como a neve. Não era o Papai Noel. Era o senhor Miguel Macedo, o dono da pousada. Como um garoto serelepe, o senhor de barbas brancas pulou da cadeira e já veio na minha direção. Achei engraçado e ao mesmo tempo muito estranho. O seu andar parecia estar sendo interrompido por algo. Não era uma deficiência, era algo muito diferente. Parecia que de alguma forma o ar estava prendendo as forças daquele homem. Oi, meu bom rapaz. Meu nome é Miguel Macedo. Venha, saia desse frio, venha logo, meu rapaz. Eu lhe disse, moça, que silêncio, cadê todo mundo? O dono da pousada preferiu não responder. Com os documentos na mão, estava fixa a sua atenção no preenchimento da minha estadia. Mas quando eu percebi que ele já tinha terminado, perguntei mais uma vez, cadê todo mundo? Ninguém seria doido bastante de vir pro Atarranco. Ainda mais agora que Jocasta saiu da floresta. Ele tinha razão. Não tinham tantos doidos como a minha pessoa. Ter coragem de estar no olho do furacão, no meio da tempestade. Tivemos uma breve conversa sobre o funcionamento da pousada. Logo em seguida, ele me deu as chaves do quarto 23, mas continuou sem responder a minha pergunta de onde estavam todos. Ao subir para o quarto, pude ver que sim, tinham outros hóspedes e entravam nos seus quartos. Cheguei no quarto e já vi que a pousada era extremamente bem cuidada. Com um certo preconceito da minha parte, pensei que fosse encontrar um quarto frio, sujo e com ratos a desfilar. Mas não, a visão era totalmente oposta. Não demorou para o senhor Miguel Macedo bater na porta, me entregar lençóis limpos e dizer que o jantar logo seria servido. Era uma ótima oportunidade de tentar pegar algumas pistas e conseguir algum testemunho. Rapidamente desfiz a minha mala e desci. Estava com uma caderneta em mãos. Porém, tudo o que eu não queria era causar uma má impressão. Acabava de chegar no vilarejo e não podia dar nenhum passo em falso. Um elo e o meu trabalho jornalístico perderia a força. Já ao descer a escada, vi um senhor que me deu boa noite. Vi também 2 senhoras. Um jovem que aparentava ter não mais que 16 anos. E uma linda moça.
Na verdade, uma lindíssima moça. Natália, ao falar pai, vi que era filha do Sr. Miguel. Achei estranho, pois o próprio Sr. Miguel Macedo tinha dito que ninguém seria louco de se hospedar na pousada, nos tempos em que Jocasta atacava. Mas só na mesa haviam 4 pessoas fora sua filha. O Sr. Miguel Macedo apresentou-me a todos. Não pude deixar de notar o ar sombrio e misterioso que pairava no lugar. Guilherme, o senhor Boa Praça, me deu boa noite. Já se hospedava na pousada há 2 anos, devido a um incêndio na sua antiga residência. Sem dúvida era o mais normal dentre os outros. As irmãs Wanda e Maria também moravam lá. Uma irmã delas que morava fora era quem pagava mensalmente as despesas das 2, contanto que ambas nunca a importunassem. Tinha também Mário, que era um jovem pescador. Mas que diabos veio fazer aqui, homem? Não sabe do perigo que corre, ainda mais sendo um forasteiro. Não fique aqui. Saia imediatamente. Você está me ouvindo? Devíamos contar as histórias sobre os forasteiros para ele. Deixa ele. Era tudo estranho. Não estava acostumado a ouvir a palavra forasteiro. Aquela era a palavra de filme de bambanda americano. Mas o Sr. Miguel Macedo retrucou as irmãs, dizendo que a hora do jantar era a hora sagrada. Era surreal ver aquelas pessoas conviverem sem muito alarde. Lá fora tinha uma garota demônio que matava as pessoas e eles pareciam viver normalmente. Vendo que todos comiam em silêncio, não vi ali uma hora oportuna para falar sobre o assunto. Todos pareciam estar acostumados com tudo aquilo. Só Deus sabe o quanto era horrível ver o jovem Mário pegar a carne com as mãos, que notoriamente não estavam nada limpas. Também era grotesco ver as irmãs comerem de boca aberta, deixando parte da comida cair sobre a mesa. Já o Sr. Guilherme tinha modos civilizados. O Sr. Miguel Macedo estava me medindo. Queria saber como eu me portaria ali com os demais. Ou estava apenas observando, caso eu olhasse a sua filha. Claro que eu me segurei, pois a linda Natália era encantadora. Me sentindo um pouco frustrado pelo silêncio, levantei-me da mesa. A bela Natália apontou para uma garrafa de café que estava ao lado do sofá. Os olhos do Sr. Miguel fitavam-me de cima a baixo. Eu tinha que me conter. Não podia olhar na direção de Natália, ou era capaz de perder a minha estadia. Mesmo assim, comecei a escrever detalhes do jantar, o jeito de cada um e a estranheza de todos normalizarem as mortes, normalizarem Jocasta, normalizarem o terror daquele vilarejo. Fiquei ali, escrever e tomar café, que estava divino. Para fechar a noite, tomei um fora como grande finale. Fiz uma pergunta recheada de idiotice ao Sr. Miguel Macedo. Gostaria de conhecer o vilarejo. O senhor pensa que é perigoso. O máximo que pode acontecer é, ao amanhecer, pedaços do seu corpo estarem por toda a floresta. Ele é assim mesmo, mas na verdade falou para te proteger. Mas se quiser ver a rua, os quartos têm uma pequena sacada. Você pode ver a rua de lá, mas tome cuidado. Depois de conversar com o jovem pescador, as minhas dúvidas e curiosidades não eram só Jocasta. Eram também sobre aqueles moradores ou hóspedes da pousada. Por mais que o jovem pescador tentasse esconder a sua cabeça com um chapéu, ao coçar o couro cabeludo, vi um enorme ferimento na sua nuca. A pergunta era por que eles tinham tais ferimentos. O Sr. Guilherme com queimaduras e agora o jovem pescador com ferimento na cabeça. Agradeci o conselho e subi para o meu quarto. Pude sentir muita rispidez em cada uma das conversas. Eu era um forasteiro, como disse uma das irmãs. No ar tinha um mistério tão profundo quanto o de Jocasta. E tudo ficaria ainda mais estranho. Entrei no quarto, passei a chave e a coloquei na cômoda ao lado da cama. Mas antes que pudesse fazer a minha oração, ouvi gritos. Fiquei parado na cama, paralisado, me perguntava porque ninguém na pousada estava se movimentando.
Não era possível que só eu estivesse ouvindo aqueles pedidos de socorro. Mesmo apavorado, fui até a enorme janela de madeira que dava na pequena sacada. Houve apenas uma fresta de no máximo 2 dedos, e o que eu vi foi surpreendente. Olhei para a rua e nada tinha. Mas como? E os gritos? E a pessoa em perigo? Era um cenário medonho. Nada. Ninguém. Nem sequer um cachorro revirando lixo. Era um completo vazio. Fechei a janela e voltei para a cama. Ao deitar-me, não tive nada de sono. Nada de bom. Só medo e terror. Logo ao colocar a cabeça no travesseiro, os gritos voltavam. E de forma intensa. Era inútil. Eu me levantava, abria a janela e nada, 1000 vezes nada. Mas como assim? Foi horrível. Não sabia se estava a cochilar ou não. Um mix de sonho e realidade fez-se presente naquele quarto. E sempre com os gritos, cada vez mais alto. Podia até ouvir um urro de Jocasta, mas frustrava-me quando corria na janela e não via nada. Sim, queria vê-la, mas consegui apenas frustração e dúvida. Queria conhecer este ser que arrepiava o vilarejo. Mas não os meus olhos pesados de meu corpo dormente com o canto do galo mostravam que o dia já estava amanhecendo. Já com o dia claro, fui até a janela para enfim ver a população daquela vila, alguma alma viva, qualquer coisa. Mas para minha surpresa não tinha ninguém. Mais uma vez apenas apreciei as folhas jogadas de um lado para o outro. Desci para o café da manhã. Tiraria as minhas dúvidas de uma vez por todas. Não era possível. Mesmo com a lenda, mesmo com todo o terror. Não ver ninguém, não ter ninguém, nem sequer numa janela qualquer. Na mesa estavam apenas as irmãs e o Sr. Miguel. Perguntei pelos outros e recebi um silêncio como resposta. Eu já sabia que Sr. Miguel Macedo não gostava de conversas na mesa, mas aquilo estava muito estranho. Resolvi não forçar a barra. Tomei o meu café calmamente com os demais da mesa. Todos estavam a olhar para baixo. Um silêncio macabro recobria a mesa. Estava tudo tão louco que nem aquela bizarrice me afetou. Estava decidido a desvendar o mistério. Não podia me amedrontar, tinha que fazer o meu trabalho. Estava preparado, era o trabalho da minha vida. Me levantei mudo. Fui direto para a porta da pousada. Nada. Ninguém falou nada. Notei que as carrancas não estavam mais na porta de entrada. Até aí tudo bem. Poderia ser uma simples modificação do Sr. Miguel Macedo, até porque eram horrorosas. Segui rumo à vila com destino a lugar nenhum. Peguei o caminho da direita. A pousada era bem no começo do vilarejo. Tentava bastante, o meu relógio marcava 8h32 e nenhuma alma viva pelas ruas. Já a uns 200 metros da pousada, vi umas casinhas. Uma do lado da outra, mas com portas e janelas fechadas. Ventava e fazia frio, mas por que eu não ouvia um latido de cachorro? Por que eu não ouvia um miado de gato? Não era uma cidade fantasma. Interagi com pessoas, comi com elas na mesa e eu não estava a ficar louco. Bem na esquina avistei uma espécie de mercearia. Ufa, aquela visão acalmou meu coração por um simples motivo. Eram pessoas, sim. Pessoas de carne e osso. Andei rapidamente, apertei o meu passo. Era a oportunidade de ter algum testemunho sobre a tal lenda. Entrei num estabelecimento e vi 3 homens. Um deles era o dono que de dentro do balcão. Me fitou de cima a baixo, mas agiu como um bom dono de mercearia. Bom dia, meu rapaz. O que deseja? Improvisei e pedi um cigarro. Ele logo notou que eu não era fumante. O pedido não fazia sentido. Para minha sorte, o dono do estabelecimento foi com a minha cara. Olhos me olhavam. Por ser forasteiro, homens não me queriam ali. Eles me ofenderam gratuitamente. Falaram baixo, mas ouvi a ofensa. O dono da mercearia disse: "Calem a boca. Eu ainda sou o dono daqui.
O dono da mercearia era valente. Impôs a sua autoridade, cobrou as garrafas de cachaça e os fumos de rolo que estavam com eles. Os homens saíram batendo os pés firmes no chão. Já o tal do Chico, assim se chamava o dono da mercearia, me perguntou pela segunda vez o que eu queria. Resolvi não mentir mais. Disse que eu era jornalista e estava ali apenas para coletar testemunhos sobre a lenda de Jocasta. Ele olhou-me com um olhar de poucos amigos. Dei um passo para trás e derrubei um abajur de porcelana no chão. Era tudo o que não poderia acontecer. Rapidamente me abaixei para pegar os cacos do chão. Já me desculpava com um semblante envergonhado. Meu Deus, senhor Chico, me perdoe, vou pagar todo o prejuízo. Mas quando levantei a cabeça, o homem já não estava ali. E não só isso. Eu estava na mercearia, mas não tinha ninguém. Apertei as pálpebras para certificar-me que a minha visão não me traía. Não, o senhor que estava na minha frente já não estava mais, tinha sumido como mágica. O próprio abajur que eu tinha acabado de derrubar não estava no chão. Todo o estabelecimento se mostrava diferente. Parecia estar nos seus primórdios. Era o mesmo balcão, mesma porta de entrada. Essa caixa registradora era mais antiga. O tapete na entrada era uma espécie de palha. Tentei me manter calmo, mas convenhamos que isso seria impossível. Comecei a ouvir os gritos da noite anterior, gritos de pavor. Eram pessoas pedindo socorro. Tinha certeza que tudo aquilo era o ataque de Jocasta. Fiquei ali no fundo da quitanda, com a certeza de que eu podia ouvir, mas não podia ver. Então, de alguma forma, eu estava a salvo dos ataques. Após toda a gritaria, veio aquele breve e já anunciado silêncio. Eu estava confuso, na verdade desesperado. A minha visão parecia estar me traindo a cada momento. A minha mente insistia em ludibriar a razão. Enfim, chegava a hora tão esperada. Por mais que pudesse ser loucura, era, sim, esperada. A hora de enfim ver a personagem desta lenda que tanto atormentava o vilarejo. Ouvi barulhos que mais pareciam porcos no chiqueiro. Podia ouvir passos a se aproximar. Corri para a prateleira que ficava mais próxima do vidro. Queria ver de frente este ser. Mas quando parecia que Jocasta ia se revelar, nada. Mais uma vez, o que apareceu em minha frente por entre o vidro foi o vento a levar as folhas. Saí de trás da prateleira e tomei mais um susto. O que fazei, rapaz? Está tudo bem? Era o senhor Chico. Ele sumira como mágica e também como mágica apareceu novamente. Estava ali no balcão e toda a quitanda voltou a ser do jeitinho de quando entrei. Perguntei onde o senhor estava. Ele me respondeu: o que? Rapaz, você não me pediu uma barra de sabão? Fui lá no depósito pegar, demorei 2 minutos. Do jeito que me olha, parece que faz um ano. Eu estou a ficar louco? Era só isso que eu podia pensar naquele momento. Totalmente sem jeito, peguei a barra de sabão, que nem lembrava de ter pedido, e fui embora. Era um verdadeiro show de horrores. Eu andava pelo vilarejo sem ver uma alma sequer, mas não estava com medo. Sim, sem medo algum. Naquele momento, eu pensava que a tal lenda era apenas uma lenda. Que droga! Se for apenas uma lenda, o que foi tudo aquilo que eu vi de dentro da quitanda? E o que eu ouvi na noite passada? Não me recuso a achar tudo isso uma lenda. Por mais que me inclinasse a achar que tudo aquilo poderia ser coisa da minha cabeça, não podia entender o porquê de todos falarem de Jocasta. Até o meu próprio pai já havia comentado. Tinha que ser verdade. A caminho da pousada, peguei uma rua diferente. Vi uma casa que estava em ruínas, destruída por um forte incêndio. O cheiro de madeira queimada ainda estava no ar.
Cheguei na pousada e nem estranhei a volta das carrancas na porta. Avistei o Sr. Miguel Macedo, que me fez a pergunta mais estranha do mundo. Bom dia, rapaz. Meu nome é Miguel Macedo. Não deixei que ele terminasse aquela fala bizarra. Como assim? Ele não sabia quem eu era. Ele não se lembrava. Ou estava de gozação com a minha cara. Eu lhe disse: que brincadeira sem graça é essa, Sr. Miguel? Só eu. Arnaldo Freire já se esqueceu. Esse é o relato do jornalista Arnaldo Freire. Uma caderneta com 127 páginas, encontrada na antiga e abandonada cidade de Sertão Velho. Mistério perdura. Nunca ninguém ouviu falar em Atarranco, muito menos em Jocasta. Arnaldo Freire, o jornalista, desapareceu há 30 anos atrás. A única coisa que foi encontrado anos depois foi a sua caderneta. Seria tudo aquilo numa outra dimensão.